Bom, hoje eu vou dar aula de filosofia, né? Algumas pessoas que se inscreveram no canal pediram, né, que eu desse uma aula de filosofia. Eu vou fazer a mesma coisa com a sociologia também e vou continuar, obviamente, com a história. Bom, eu pedi lá nos comentários, nas mensagens, né, que sugerisse um tema, assim, específico, né? Mas como a turminha aí parece que está com preguiça de pensar um pouquinho, então eu vou dar aula do tema que me veio assim à cabeça. Quando eu estava exatamente imaginando, né, o que eu poderia explicar nessa aula inaugural de filosofia. Então eu vou escolher um tema fácil, né? Um tema que é bastante discutido, é bastante falado na história da filosofia, né? Principalmente na filosofia moderna, mas que lá atrás o Aristóteles, né, já discutia, que é exatamente a forma como a gente adquire o conhecimento. Tipo, como que a gente conhece, como que a gente aprende? Obviamente que existe, né, a questão sensorial, né? A gente precisa dos sentidos, né? Da fala, da audição, do olfato, do tato, para a gente se localizar, né, no mundo. Mas existe também o aspecto cognitivo. Como é que a gente aprende, como é que a gente compreende, né, aquilo que se passa à nossa volta. Então esse assim, sempre foi um grande debate, né, na história da filosofia. E esse debate passa necessariamente por duas grandes vertentes. A primeira vertente é a do empirismo, né? Como está aqui, do latim empiria, experiência. Qual que é a ideia? Como o próprio nome já está falando, para alguns pensadores, principalmente John Locke, né, um filósofo inglês, ele era o grande defensor, né, dessa corrente filosófica, dessa escola filosófica chamada de empirismo. Para ele, inclusive um dos precursores do iluminismo, né, o John Locke, que além dessa contribuição para a teoria do conhecimento, ele tem uma contribuição gigantesca, né, para a ideia de governo, né, por que a gente deve se reunir, por que a gente deve formar um governo, né, mas isso a gente deixa para outro momento. Hoje a gente vai falar sobre ele em relação somente a essa questão do conhecimento. Bom, o John Locke, ele acreditava, então, que tudo que a gente aprendia, tudo que a gente sabe, efetivamente, é fruto de uma experiência, né? Então ele acreditava que quando nós nascemos, a nossa mente é como uma tábula rasa, ou seja, uma mente em branco. Ou seja, a nossa mente não possui absolutamente nada, nenhum tipo de conhecimento, e aquilo que a gente sabe é produto de uma experiência. É aquilo que a gente costuma dizer que é a posteriori, ou seja, a gente só fica sabendo efetivamente depois que a gente aprende. Parece que é óbvio, mas isso fica mais compreensível quando a gente faz uma comparação com a outra escola filosófica do conhecimento, que é o racionalismo, né? Que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? O Locke, ele usa um método indutivo. Qual que é a ideia do método indutivo? Você parte de eventos particulares para construir uma regra geral. Então, assim, uma ideia clássica dentro desse método indutivo é a ideia do cisne branco, né? Você vê um cisne branco, você vê outro cisne branco, você vê um terceiro cisne branco, você vê um quarto cisne branco. Qual que é a ideia? Todo cisne é branco. Só que se aparecer um cisne negro, né, derruba essa ideia, né, de que todos os cisnes são brancos. Um cisne negro apenas já é o suficiente para derrubar essa teoria anterior. Então, o método indutivo ele é complicado porque ele nos dá uma probabilidade, ele não nos dá efetivamente uma certeza.
Mas obviamente que isso é assunto para uma outra aula, que é uma aula sobre lógica, né? Então entenda, sobre a teoria do conhecimento, existe essa primeira teoria do empirismo, ou seja, tudo que nós sabemos é produto da experiência. A gente precisa viver o evento, viver uma situação, para saber exatamente como essa situação é. A escola que contrasta com o empirismo, que rivaliza, digamos assim, é a do racionalismo. Ratio, razão. Ou seja, é a ideia de que a razão é capaz de conhecer tudo, sem ter que existir necessariamente a experiência. Qual é a ideia? René Descartes, que é o principal representante, né, dessa escola filosófica, assim como John Locke, um dos grandes representantes, um dos grandes precursores do iluminismo, defendia a teoria das ideias inatas. Qual que é a teoria das ideias inatas? A nossa mente não é, ao contrário de Locke, uma tábua rasa. Cadê o papelzinho aqui? Então, a nossa mente não é uma tábua rasa, não é uma folha em branco. A nossa mente, ela possui algumas ideias gerais, né, que ele chama de ideias inatas. Inato quer dizer próprio. Então a mente possui ideias próprias. Enquanto Locke, então, ou o método, né, o empirismo, usa o chamado método indutivo, o racionalismo usa um método dedutivo, né, onde você parte do geral e vai para o particular. Então, por exemplo, essas ideias gerais, elas estão na nossa cabeça, né? E essas ideias gerais, elas servem para explicar certos particularismos. Então, por exemplo, se eu afirmo que todo ser, vamos supor que todo mamífero tem um coração, então logo a pinguinha, não é pinguinha? A pinguinha, que é um mamífero, tem um coração. A grande diferença dessa ideia, né, desse método dedutivo para o método indutivo, é exatamente que no método dedutivo você não traz nenhuma novidade, né? Porque a conclusão, ela já está implícita naquilo que a gente chama de premissas, né? Então Descartes acreditava que a nossa cabeça ela possuía essas ideias gerais e a partir dessas ideias gerais, que como eu disse são inatas, era possível se ter uma noção de todo o conhecimento a partir da dedução. Então, recapitulando, sobre a teoria do conhecimento, a gente tem duas teorias, né? A do empirismo, cujo principal representante é o John Locke, né? Que defende que a experiência é que é a base do conhecimento. Ele usa para isso então um método indutivo. E a teoria que rivaliza com o empirismo é exatamente o racionalismo, a razão, defendida por Descartes, que ao contrário de Locke, que afirmava que a mente era uma folha em branco, Descartes defendia a ideia das ideias inatas, ou seja, a mente já possuía certo conhecimento que ele chama de ideias gerais. Tá certo? É isso aí. Obrigado.